Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos juntos aqui para esses 15 minutos, um tempo de meditação na palavra, um tempo para a gente compartilhar a verdade do reino. E eu quero convidar você então para abrir seu coração, deixar Deus falar com você, Deus trabalhar na sua história, encher você de esperança nesse momento e trazer um pouquinho da verdade do reino que sempre vai dirigir os nossos passos para aquilo que Deus tem realmente para nós, para aquilo que Deus quer fazer na nossa história. Cada vez que a gente conhece um pouco da verdade, a gente pode se posicionar diante disso. A gente pode tomar atitudes, decisões mediante a verdade que está sendo apresentada para nós. Então faz desse momento um momento para você crescer, para você ser fortalecido na presença do Senhor, para você ser edificado. E também, como eu tenho sempre falado para você, que você possa convidar alguém. Manda agora uma mensagem para alguém, convida alguém para estar junto com a gente nesse momento, para poder participar desse momento tão especial, esse momento de alegria. Estou vendo o Guilherme aqui com a gente. Guilherme, Deus abençoe, obrigado pela sua presença, que Deus fortaleça muito, fortaleça o ministério, seus testemunhos que têm realmente impactado, têm feito muita diferença no reino de Deus. Deus abençoe grandemente. Quero pedir que você, nesse momento, então, que você se coloque diante do Senhor, que você se posicione diante do Senhor, para que Deus esteja falando nesses próximos minutos, poucos minutos, mas que Deus esteja trabalhando na sua vida, esteja te fortalecendo. Sei que algo Ele vai fazer, algo de especial Ele vai trazer para você e para aqueles que você ama. Convida alguém para participar, para estar junto com a gente. Eu quero, nesse início de noite, nesse final de tarde, compartilhar uma passagem com vocês. E essa passagem está registrada no Evangelho segundo João, lá no capítulo 4. E só para a gente poder entender o que estava acontecendo, o contexto daquela situação, Jesus estava diante de uma mulher samaritana e ele estava ali junto com aquela mulher e junto num poço de água. E ele conversava com aquela mulher e trazia algumas instruções para aquela mulher, trazia algumas verdades do reino para aquela mulher, mesmo que ela nem imaginava, nem sabia, aliás, ela nem estava entendendo que Jesus realmente era o Messias, que era aquele que poderia trazer a salvação, que poderia mudar a história dela. E o diálogo é um diálogo muito bonito que tem ali, toda uma apresentação realmente do reino, Deus, através da vida de Jesus, se manifestando para a vida daquela mulher, trabalhando no coração daquela mulher. E aquela cena é uma cena onde está Jesus e aquela mulher, os dois sozinhos. E eles estão sozinhos porque os discípulos tinham ido buscar comida. Jesus, quando se achega naquela fonte, naquele poço, Jesus estava com sede e ele estava com certeza com fome, porque os discípulos haviam ido buscar comida para eles. E o diálogo então vai correndo, a mulher vai conversando com Jesus, Jesus vai manifestando, aos poucos ele vai apresentando as verdades do reino, e chega num dado momento em que aquela mulher entende o que Jesus estava fazendo, o que Jesus estava compartilhando com ela. E é um momento, então, de uma revelação, de um mover, de um agir de Deus tremendo na vida daquela mulher. E aquela mulher, uma mulher samaritana, alguém que, para muitos, estaria fora de um plano de salvação do Senhor Jesus, fora do plano de Deus. Mas Jesus fez questão de tocar no coração daquela mulher. E é interessante que quando os discípulos voltam, eles trazem a comida e vão falar com Jesus. Então eles dizem ali para Jesus: mestre, come. Eles apresentam a comida que eles foram buscar ali na aldeia. E Jesus recusa. Naquele momento ele não quis comer. Ele disse que ele tinha uma comida que os discípulos não conheciam. E os discípulos, então, curiosos, olhando para essa situação, afinal, quem trouxe comida para Jesus? O que será que ele comeu? Quando nós saímos aqui, ele não tinha comido, e agora ele diz que tem uma comida. Que comida que é essa? O que ele comeu? E Jesus diz, então, algo que eu quero compartilhar com vocês, está em João 4:34, que diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus, ao falar isso, ele traz uma verdade tremenda a respeito da vontade do Pai
que deveria acontecer na vida dele, que deveria realizar na vida dele. Eu quero então conversar um pouco com você sobre a vontade de Deus, sobre o desejo de Deus. Muitas pessoas afirmam que sabem qual a vontade de Deus, e talvez isso seja o primeiro nível de alguém entender ou ter uma percepção da vontade de Deus. Pessoas que dizem, por exemplo, olha, eu sei que Deus não gosta que faça determinada coisa. Quando alguém afirma isso, ela está dizendo, olha, Deus tem um gosto, Deus tem uma vontade, e a vontade é essa. A vontade de Deus é essa. Então Deus não gosta que faça determinadas coisas. Deus é amor, e quando a pessoa diz a respeito disso, mesmo que ela não tenha um conhecimento profundo, ela sabe que é a vontade de Deus que a gente ame as pessoas, que a gente tenha bons relacionamentos com as pessoas. E parece que essa vontade de Deus, para muitas pessoas, é um entendimento comum. Fala um pouco de moral, fala um pouco de bons costumes. Parece que esse entendimento de quem é Deus ou dessa vontade de Deus é algo mais comum no meio das pessoas, mesmo daquelas pessoas que não têm uma fé realmente fervorosa no Senhor, uma entrega realmente ao Senhor. Mas saber a vontade de Deus talvez não seja só isso. Talvez isso seja o início de entender um pouco da vontade de Deus ao conhecer a sua personalidade, saber quem é esse Deus. Algumas outras pessoas, então, procuram compreender um pouco mais a vontade de Deus, e aí sim entende que Deus tem um povo, que Deus tem um grupo de pessoas, que Deus se manifesta para os seus filhos, que Deus tem vontades dirigidas para os seus filhos. E aí então essas pessoas já com uma certa vontade, uma dedicação, então eles costumam buscar na palavra, buscar os versículos e tentar entender o que Deus tem realmente para o seu povo, o que Deus espera do seu povo. Deus espera um povo separado, espera um povo que o adore, espera um povo que represente o reino, um povo que realmente faça a diferença, um povo que leve a palavra adiante. E aí pode dizer que essas pessoas conhece um pouco mais da vontade de Deus, diferente daqueles primeiros que olham para um Deus como se Deus fosse um Deus com vontades soltas e apenas algumas direções para as pessoas. Agora esses olham para Deus buscando uma direção um pouco mais precisa, e talvez esse então se aproxime um pouco mais da vontade de Deus, esteja um pouco mais junto daquilo que Deus tem, que Deus quer fazer, que Deus quer operar. Afinal, eles buscaram essas verdades na palavra de Deus. Mas talvez não seja só isso. Talvez existam aqueles que realmente se entreguem à vontade de Deus. Ou seja, aqueles que não só entendem que Deus tem um plano, mas que se incluem efetivamente no plano de Deus. Aqueles que realmente se colocam na vontade de Deus. Aqueles que buscam o centro da vontade de Deus. Quando nós olhamos para a expressão de Jesus, ele diz: a minha comida, o meu alimento, a minha saciedade consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Veja que Jesus já estava dizendo: eu faço a vontade daquele que me enviou. Já declarando nessa palavra que Deus havia o enviado. Afinal, a história dele, a vida dele, estava já sendo dirigida pelo Pai. Já estava sendo conduzida pelo Pai. Então ele entende que o Pai tinha uma vontade e o enviou nessa vontade. Jesus tinha sim um ministério, Jesus tinha algo tremendo para realizar. E ele diz: a minha alegria, a minha comida, a minha saciedade é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a obra dele. Realizar não a minha obra, mas a obra dele. Estar completamente entregue à obra dele. Se nós olharmos para aquele cenário em que estava ali Jesus, os discípulos estranharam quando Jesus estava conversando com uma mulher ali naquele poço. Eles chegaram com a comida, estranharam Jesus naquela situação. Não falaram nada, não perguntaram, mas a própria palavra diz que eles estranharam essa situação. Aquela mulher tem uma transformação tremenda na sua vida e ela sai anunciando para os samaritanos que ela tinha encontrado o Messias. E diz a palavra então que eles vêm e buscam Jesus e querem conhecer o Messias, e muitas pessoas são salvas. É interessante nós pensarmos que se
alguma pessoa olhasse para aquela situação, podia dizer, mas será que realmente Jesus queria salvar os samaritanos? Será que a salvação era para os samaritanos? Jesus estava afirmando aquilo. Jesus estava afirmando algo que iria romper com um modelo que o homem tinha estabelecido antes. Uma barreira que o homem tinha estabelecido. Quando Jesus declara então que ele estava fazendo a vontade do Pai, que ele estava realizando a obra daquele que o havia enviado, Jesus estava se colocando para romper, para fazer a diferença, para realmente realizar algo que era totalmente diferente. Jesus anuncia para aqueles discípulos, olha, os campos estão brancos, olha, está o tempo da colheita. Jesus estava mostrando que a salvação seria realmente para todos aqueles que viessem a crer. Quando Jesus traz então essa obra, essa mensagem e inicia esse processo de salvação daqueles que não eram os judeus, quando Jesus inicia a obra, quando Jesus faz a obra, quando Jesus manifesta a obra, ele diz, eu estou fazendo exatamente aquilo que é a vontade do Pai. Eu estou no centro da vontade do Pai. Como será que você tem se relacionado com a vontade de Deus? Muitas vezes a gente pode escapar da vontade de Deus. A gente pode conhecer e estar mais ou menos acordado com a vontade de Deus. A gente pode buscar a vontade de Deus nas Escrituras e tentar entender aquilo que Deus tem para aqueles dias, para aquele momento, para o seu povo. Mas eu posso buscar em Deus aquilo que Ele quer que eu faça. A vontade de Deus para a minha vida. Eu estar exatamente no centro da vontade de Deus. Deus quer que você esteja nesse lugar, que é um lugar especial, que é um lugar para você, é um lugar para você realizar, para você cumprir o plano e o propósito dele. Se coloque nessa posição, se coloque exatamente nesse lugar. Tenha certeza que Deus vai realizar através da sua vida. Deus quer fazer. E como disse Jesus, essa é a minha comida, isso me satisfaz, isso me alegra, isso me sacia. Que você possa ser saciado por estar no centro da vontade de Deus. Amém? Eu quero orar por você, para que Deus esteja abençoando a sua casa e a sua vida. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos agora, Deus, que o Teu poder venha sobre a vida dos Teus filhos, que ouvem a Tua mensagem, a Tua palavra, e que o Senhor manifeste realmente a Tua vontade, o Teu desejo, o Teu plano para cada um dos Teus filhos. Que o Senhor toque, Deus, nos corações, para que eles possam não só saber a Sua vontade, mas se entregar completamente à Tua vontade. E ao ver, ó Deus, a Tua vontade se realizar, que eles possam, Deus, ser saciados por esse mover do Teu Espírito, que nos traz alegria, que nos traz paz. Que sejam, Deus, abençoados esses Teus filhos, eles e a casa deles. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, Pai. E nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus fortaleça o seu lar, a sua caminhada, a sua jornada e as suas escolhas, em nome de Jesus.